Meu nome é Bruno Acelli, eu tenho 29 anos, sou professor na área de educação física e sou atleticano. Bom, não tenho a menor ideia de como que eu virei torcedor do Atlético, né? Eu tenho realmente a sensação de ter nascido assim, né? Mas realmente a grande influência que eu tenho é na minha família, né? Eu tenho o Atlético como uma identidade hoje em dia, né? As pessoas sempre que se lembram de mim, sempre vão vincular meu nome, a minha pessoa ao Atlético, né? Tanto que qualquer presente que eu receba, a chance dele ser algo vinculado ao clube é muito grande, né? E a minha família realmente é o grande alicerce dessa paixão pelo clube, né? Na verdade, eu diria que é uma paixão de berço, né? Minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, são apaixonados pelo clube. Imagino que a nossa agenda sempre, o compromisso prioritário é com o clube. E a nossa vida gira muito em torno disso, né? Tudo que a gente faz está vinculado ao clube. Mais ou menos por aí. Cara, eu acompanho o Atlético de todas as maneiras, assim. O que eu mais gosto é ir ao campo. Eu vou ao campo sozinho, na maioria das vezes. Eu não tenho levado tenho um irmão de 9 anos que eu tô querendo, já trouxe para o nosso lado, filho de 2 cruzeirenses, minha mãe e o marido dela. E gosto muito de ir com ele, porque eu estou vendo lá nascer uma plantinha, né? Mas eu tenho muito hábito de ir sozinho ao campo. Eu sou sócio torcedor do Galo na Veia, que dá direito à entrada no campo, para eu não ter chance de perder o compromisso do clube. Eu sou professor universitário, dou aulas à noite e sempre tento montar meus horários para fugir de quarta-feira, no dia da semana, para eu não perder uma. Infelizmente, hoje eu não consegui, né, nesse semestre, mas eu estou sempre presente nos jogos, né? Inclusive eu fiz uma cirurgia há 4 meses e fui no jogo uma semana depois, arrastando, porque realmente é muito maior do que eu, né? Muito mais forte do que eu não consigo explicar. E eu tenho a sensação de estar deixando alguém para trás quando eu não vou num jogo, com toda sinceridade, né? Vejo jogo pela televisão, prefiro ver jogo, tem pay-per-view na minha casa, né? Todos da minha família têm. Tenho pay-per-view há bastante tempo, assim, que eu me lembre, desde que o pay-per-view existe, a gente sempre teve um contato com essa forma de ver o jogo, né? Principalmente nos jogos fora de casa, né? Acompanho pela internet quando eu estou dando aula. Eu deixo sempre um representante para me atualizar do que está acontecendo. Enfim, eu vivo a vida do clube intensamente, né? Meu hábito como torcedor mesmo, se eu fosse resumir, seria sempre que eu posso eu vou ao estádio, sempre que eu posso é uma questão quase que sempre mesmo, né? É só uma questão muito profissional ou de saúde que me impede. Gosto, como eu disse, de ir sozinho, vou no lado do Galo na Veia lá hoje em dia, que há sempre uma discussão, né, de formas de torcer, do torcedor comum e o torcedor sócio-torcedor, que entende como dono do clube. Eu não me acho dono do clube, muito pelo contrário, eu incentivo sempre, mas dou minhas cornetadas. Cara, quando eu penso no Atlético hoje, eu sempre traço um paralelo com 10 anos atrás, que era um sofrimento danado, né? Então hoje eu tenho muito orgulho de ser atleticano, eu tenho orgulho de falar do clube. Em nenhum momento eu tenho a sensação de perder uma discussão por atitudes do Atlético. Eu me sinto extremamente bem representado pelos diretores que estão lá, sobretudo aqueles que são amadores, né? Os remunerados eu não conheço, tenho algumas críticas ao trabalho, mas aqueles que são amadores, eu respeito muito, me identifico muito, sobretudo o presidente Alexandre Calil, que sempre falou com o coração, e eu sou muito assim. Então eu acho que o clube está num patamar hoje diferente, né? Nós, independente de ter sido campeão da América recentemente, tudo, eu sempre quis ver o time ser bem falado, ser um time lembrado nas discussões de televisão, por exemplo. Isso hoje é uma realidade, né? Nós somos uma referência. E em Minas Gerais, inclusive, né? Um berço do futebol, tanto no aspecto de times, de torcidas, quanto de profissionais que atuam no futebol. Eu acho que isso é um reflexo que nós estamos colhendo os frutos hoje, que eu tenho muito orgulho de ser atleticano, né? O time hoje é um time excelente,
É um time que tem muitas opções, a meu ver. É um time que tem potencial para vencer todos os campeonatos que disputa esse ano, exceto a Primeira Liga, né, que nós já estamos eliminados. E é um elenco muito forte. Enfim, eu só acho que o time precisa ter uma cara e seguir essa cara, né? Estamos dando uns azares aí, um azar com o goleiro, né? Mas nós estamos fé que o Wilson vai resolver o problema até os outros voltarem e a gente vai levantar um caneco esse ano. O time está bem. Sem dúvida o Cruzeiro. Cara, o padrinho do meu filho é cruzeirense, então é um grande amigo meu e com quem eu discuto muito futebol. E eu sempre brinco que eu sou um atleticano muito realista, cara. Né? Se eu acho que o Cruzeiro está melhor, eu falo. Se eu acho que não, eu também falo. Né? Isso para mim, na política e no futebol, eu sou sempre muito assim. O Cruzeiro, eu tenho uma relação com o Cruzeiro que eu não vou te dizer que é amor e ódio, porque eu não tenho amor nenhum pelo Cruzeiro. Né? Mas eu sei que o Atlético também só puxou a corda para cima, só aumentou o nível também pelo desempenho do rival. Eu tenho essa consciência, né? Eu tenho esse pensamento. Né? São clubes que se modernizaram, um ganhava de cá, o outro tinha que ganhar de lá para dar uma resposta, isso foi bom para os dois. Mas eu te diria que eu odeio o Cruzeiro quando ele joga. Dos 90 minutos que ele está em campo, 95, tanto faz, eu torço muito contra o Cruzeiro. Né? Eu aprendi isso com a minha avó, que ela dizia assim: não interessa o Galo, Dona Irene, né? Não interessa, eu quero é que o Cruzeiro perca. Quando o Cruzeiro perde, para mim, cara, é como se um alívio, é como se fosse um habeas corpus para o Galo perder, entendeu? Beleza, o Cruzeiro perdeu, agora não interessa o resto, já tá bom para mim, né? Eu não consigo te explicar muito isso não, e o pior não é isso não, é que eu vejo todos os jogos do Cruzeiro, todos que eu posso, da mesma forma que eu acompanho o Atlético, eu acompanho o Cruzeiro. Na minha cabeça, torcer contra o Cruzeiro é torcer para o Atlético, né? Muito doido isso, mas eu reconheço que é um clube que ajudou o Atlético, inclusive, e eu tenho certeza que o Atlético também ajudou o Cruzeiro já. Bom, o maior craque da história do Atlético, pelo que eu já li bastante, infelizmente não pude acompanhá-lo de perto, eu tenho a sensação, e aí eu acredito muito em energia, e quando eu falo do Reinaldo, eu acredito que ele foi o maior jogador, o maior craque que o Atlético teve. Né? Por exemplo, eu vejo o Dadá falando, eu vejo outros, né, que já foram, Éder Aleixo falando, mas quando eu vejo o Reinaldo falar, eu sinto isso, sabe? Mesmo não tendo visto o Reinaldo jogar. E pro meu espanto, assim, um quase xará dele, porque foi o maior que eu vi jogar, sem dúvida. Foi o que mais me fez chorar vendo o jogo do Atlético, foi o Ronaldo, né, Gaúcho. Não tenho dúvida que foi um divisor de águas na história do clube. Um cara que conquistou a identidade, né? Se identificou com o clube de imediato e com quem eu nunca tive coragem de falar um ar, de dar uma cornetada nele. Eu sempre admirei, sempre senti aquele Horto com uma energia diferente quando ele estava lá. Cara, eu não tenho a menor dúvida que foi aquela cabeçada do Leonardo Silva contra o Olímpia, né? Aquele dia foi espetacular, aquela hora foi diferente, né? Aquela bola, um escanteio, aí ele tentou subir, 43 eu acho do segundo tempo, eu sozinho para variar no estádio, volto abraçado com aquela monte de gente que eu nunca vi na vida, mas a gente estava lá pelo mesmo motivo, né? O que nos movia era o mesmo sentimento. E aí a bola veio, o Leonardo pediu o pênalti, a bola voltou, girou para um lado, aquele cruzamento, a bola vindo, eu falei, pô, não vai chegar nessa bola. Quando ele cabeceou, eu estava atrás do gol, assim, eu vi a bola entrando, eu não acreditei. Falei, puta merda, gol. Né? E aí nesse momento a gente rolou escada abaixo, eu e um monte de gente que eu realmente volto a dizer que eu nunca vi. E aí quando a gente se deu por conta, o jogo já estava, a gente errou um gol logo depois, quase virando o jogo, ainda no tempo regulamentar.
Mas aquele dia, quando eu saí de casa, eu tinha certeza que aquela bola ia entrar, sabe? Eu só batia na mão, batia na parede e pedia para entrar aquela bola. E eu não sou um cara religioso, mas eu olhava para o céu e falava, pedia a minha avó, vamos ver, empurra a bola para dentro, né? Eu sei que ela soprou ali, mas um monte de gente soprou também. Eu te diria que conheço algumas, mas a escalação que realmente eu tenho certeza que ficará marcada na vida do clube é Vitor, Marcos Rocha, Léo Silva, Hever ou Gilberto Silva, né? Júnior César. Na verdade, na final ainda jogou o Michael, né? O Michel na lateral direita. Pierre, Leandro Donizete, Ronaldo Gaúcho, Tardelli, Bernardo e Jô. Essa aí eu não vou esquecer nunca, não. Era bonito ver jogar, né? Uhum. E eu não gostava do Bernardo, não. Eu cornetava bastante o pequenininho, mas eu valorizo o esforço que ele fez e eu não posso não falar desse elenco, dessa escalação e não citar o Santos, né? O Vitor, aquele do Tijuana, eu não vou esquecer, não. Foi um presente que ele nos deu. O da Libertadores, sem dúvida, aquele título. Aquilo foi, desde o primeiro jogo, assim, quando a gente foi jogar fora contra o Arsenal, e aí a gente foi lá e ganhou de 5-2, eu acho. 5-2, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? E eu tinha eu sempre achei que o cara era freguês do São Paulo, entendeu, cara? Eu odeio jogar contra o São Paulo, contra o Bragantino, Ponte Preta, a gente nunca ganha. E eu imaginava que a gente ia perder pro São Paulo. Aí a gente foi lá e ganhou do São Paulo, aqui, né, em Belo Horizonte. Aí nós fomos lá no The Strongest, ganhamos de 1-0, aquele sufoco danado. E aí aqui nós ganhamos, não me engano, de 2-0 do Strongest de novo, goleamos o Arsenal de novo, com um golaço do Ronaldinho, espetacular. E aí no último jogo lá perdemos pro São Paulo, e depois a gente foi pegar o São Paulo de novo, né? E aí nos 15 primeiros minutos do jogo, o São Paulo podia ter feito 10 gols no Atlético, assim. Foi, nossa, meu Deus, nós vamos sair daqui tendo que tirar muito gol em BH. E aí o Lúcio, zagueirão, tomou um cartãozinho vermelho, Salvador. Nossa campanha naquela Libertadores, ela foi muito marcante. Tem muitos símbolos pra gente falar dessa campanha, né? Essa expulsão do Lúcio, eu tenho certeza que foi fundamental, senão a gente ia sair pro São Paulo. E aí ele foi expulso, depois o Ronaldinho fez um gol de cabeça, num escanteio. Depois o Tardelli fez um gol. O Tardelli também que é fundamental na história dessa conquista aí. Aí nós fomos pegar o Tijuana, saímos perdendo de 2-0. Empatamos o jogo na Bacia das Almas, lá no México. E aqui, aquele gol do Riaspos, depois nós empatamos também na Bacia das Almas. E aquele pênalti no final que eu tava em casa, porque a minha esposa estava de plantão, eu estava sozinho em casa. E com meu irmão e com um primo meu vendo esse jogo. E quando teve aquele pênalti, eu me tranquei dentro do banheiro, sabe assim? Putz, eu nunca vou ganhar um título desse, que coisa, o Galo não é possível, né? Aí quando aquele pegou o pé na bola lá, eu dei de cabeçada na parede, foi um negócio absurdo, né? E aquele dia eu tenho certeza que o meu irmão virou atleticano, porque ele chorava assim, igual eu tô chorando. E depois fomos lá contra o Newell's, né? 2-0, um gol de falta no último lance. Eu xinguei tanto o Alexandre naquela bola que não conseguiu tirar, ou que ele atrapalhou o Vitor, não me interessa, ela entrou. E aqui foi aquela coisa, aquele gol do Guilherme no finalzinho, o primeiro gol no início do Bernardo, eu acho, tal. E os pênaltis, o Vitor foi lá e buscou de novo. E aí quando foi pra final, eu tinha certeza que ia ser campeão. E aí foi de novo, eu até errei aqui, o gol de falta do Alexandre foi na final contra o Olímpia, né? E aí 2-0 de novo, meu Deus do céu, vamos comprar ingresso, vamos pro jogo, né? E aí fomos pro jogo, eu, minha família toda, chegamos lá 2 horas da tarde, o jogo era 10,
eu falei, eu também vou encher a cara que eu quero ficar aceso nesse jogo, eu quero comemorar, eu quero virar o dia. Eu não aguentei trabalhar, eu fui trabalhar no dia da final e não aguentei trabalhar. Liguei pra minha chefe e falei, Leonor, desculpa aí, eu não consigo ficar aqui. Aí eu fui pra casa, cheguei, chamei minha tia e meu primo, bora. Envolei numa bandeira que era uma lembrança da família também. E fomos pro jogo e aquele primeiro gol do jogo no início do segundo tempo, eu falei, nós vamos conseguir. E como eu te disse, aquele outro gol do Léo Silva foi espetacular. Um outro símbolo, aquele escorregão, né, do tanque lá, esqueci o nome dele, eu sei que o apelido dele era esse. E aí o cara não conseguiu fazer o gol. E aí foi expulso um cara do Olímpia, a gente martelando, eu falei, porra, não é possível que nós vamos perder no pênalti, velho. E quando a bola bateu na trave naquele último pênalti, eu não sei te dizer o que foi aquilo ali, não. Um êxtase, eu vou te comparar com o dia que meu filho nasceu, eu não sei te explicar o que aconteceu. Foi um caneco maravilhoso, né? Cara, uma briga que me chamou muito a atenção, como eu te disse, a minha família é protagonista, né, nessa inserção de todos que ali convivem no meio do futebol e no meio do Atlético Mineiro. Eu fui com minha tia e meu primo ver um Atlético Cruzeiro no Mineirão, ainda um Mineirão antigo, faz bastante tempo, eu tinha uns 14 anos, 13 anos. Eu me lembro que a gente parou no meio da avenida e era exatamente na divisão das torcidas. A gente não sabia, porque a gente ia pro jogo, ver o jogo. Eu tinha um cagaço de ver o Galo Cruzeiro, assim, com medo de pau, mas nunca tinha presenciado. E aí eu vi uma briga muito burra, assim. Era muita gente do Atlético de um lado, muita gente do Cruzeiro de outro. Aí um grupo tinha muita pedra. Então o que acontecia? Pedra e pedaço de pau. Eles jogavam pedra e pedaço de pau para um lado e corriam para trás. Aí os de cá pegavam a pedra e jogavam. E eles ficavam assim, ó. E a gente passando no meio, sabe? Isso me assustou muito, assim. Eu fiquei um bom tempo com medo de ir no estádio por isso. Essa foi uma briga que bem triste. E uma última briga que eu presenciei, foi a única vez que eu fui meio vítima da briga, foi no Atlético e Corinthians de 2015, né? Uma briga que foi provocada, ao meu ver, pelos torcedores atleticanos, mas por um erro de logística também. E aí eu me vi encurralado num quarteirão pela polícia de um lado e polícia de outro, me dando porrada, jogando gás na cara da gente, eu não sabia nem porquê, né? Coisas tristes que acontecem, mas felizmente eu nunca briguei com alguém que eu conheço por causa de futebol, assim, diretamente, né? Só com a minha esposa, com a minha mãe, que são pessoas que eu amo muito, né? Então a gente briga muito por causa disso, porque realmente tudo que eu faço depende bastante do resultado dos jogos do clube. Canto, inclusive, a nossa família é tradição cantar o parabéns, e logo após o parabéns o hino do Atlético, e se tiver um cruzeirense vaiando, a gente canta mais alto para não ouvir as vaias, né? O hino todo ou um pedacinho? O que você quiser. O que me marca mais é quando a gente canta vencer, 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 esse é o nosso ideal, honramos o nome de Minas, do cenário esportivo mundial, lutar, 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 com toda a raça e orgulho para vencer. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. E te digo que essa última frase a gente canta pouco no estádio, mas para mim é a mais bonita. Uma vez até morrer. Se me perguntarem que frase me representa, meu para-choque de caminhão, do meu caminhão, seria uma vez até morrer, sem dúvida. Cara, quando a Copa veio pro Brasil, eu lembro que eu estava no colégio ainda, eu fiquei muito feliz, assim. Foi lindo, eu adorei a ideia. Se eu for falar do evento em si, né, de quando ele começou até o dia da final, acho que foi uma grande experiência para o Brasil. Eu senti uma energia muito diferente na cidade. Eu não tive o prazer de ir em nenhum jogo, não consegui ir em nenhum jogo, porque eu estava terminando meu mestrado. E aí eu estava numa fase que eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer e não consegui. Mas foi uma grande realização do país. Evidentemente que hoje ainda, né, sobretudo vindo à tona as questões de
políticas e de desvio de recursos e etc., eu entendo que para falar da Copa do Mundo, isso não tira o brilho do evento. Essa é a minha opinião. Eu acho que nós mostramos a nossa capacidade de organização. Eu acho que as pessoas que trabalharam fora dos holofotes, né, os voluntários principalmente, foram espetaculares. Conheço muita gente que trabalhou e o orgulho dessas pessoas em ter trabalhado, sem dúvida, influencia a minha opinião, né? Então eu acho que mexeu com o sentimento nacional. Aquilo é lindo, né? A cidade, quando o dia que o Brasil ia jogar, a cidade desde 10 horas da manhã tinha um barulho, né? Existia um barulho, um ruído que eu não sabia o que era. Era buzina, era gente andando, era muito carro, parecia que todo mundo estava conversando ao mesmo tempo numa festa. Então aquilo foi uma avalanche, assim, foi espetacular, cara. Eu vi todos os jogos, né, assim, apesar de estar nessa situação particular, mas eu vi todos os jogos, fiz questão de ver, e isso me motivou a 2018 eu quero ir, quero ter a oportunidade de acompanhar. Eu acho que é um grande evento da humanidade. Eu penso o seguinte, cara, os estádios em si, o conforto é algo extremamente subjetivo, né? Eu acho que esses estádios eles foram construídos por uma oportunidade. Eu acho que isso é até, de certa maneira, aceitável. Nós temos uma oportunidade de mobilizar recursos e tal. Vamos promover algum tipo de equipamento que possa ser utilizado e tal. E foi feito, sob as penas que nós vamos acompanhar nos próximos capítulos da Justiça, mas foi feito. Mas eu prefiro o Mineirão antigo, disparado, assim, muito, né? Para mim a questão da cerveja é central. Não vender cerveja no estádio para mim é de uma violência muito grande. É mais violento do que a violência que ela se propõe a combater, essa proibição. Porque você está indo ali no cerne de uma questão cultural, de um grupo que se acostumou a viver dessa maneira. A questão de alimentação dentro do estádio para mim piorou muito, né? Há sim um exagero, na minha opinião, de preço, né? São com licitações obscuras que ninguém sabe quem venceu, onde estão os barraqueiros antigos dos estádios, né? Uma série de exigências que, a meu ver, elas são como respostas da sociedade que estamos evoluindo, né? Estamos evoluindo ao nosso estádio. Nosso estádio aqui tem mosaico, cadeira cinza, cadeira branca, e tem arena, multiuso, tem aqui o platô do Mineirão lá, que eu esqueci o nome, como é que chama. Mas assim, cara, não precisava, né? Se o campo fosse bom, se você desse uma estrutura legal para a imprensa. Hoje o estacionamento do estádio é um absurdo, você fica horas para sair do estacionamento. Eu me lembro que num evento teste, o jogo Brasil e Chile, que foi 2-2, foi um caos, cara. Eu comprei ingresso para levar meu sogro, levar minha sogra, minha esposa, vamos todo mundo. Nós ficamos 3 horas para ir, 4 para voltar, preso no meio do bairro Preto, porque fizeram uma cagada danada. Então assim, eu vejo que era uma oportunidade da gente poder criar um novo equipamento, talvez autossustentável, mas que a instalação do equipamento em si não garante isso, né? São precisas ações futuras, né? Subsequentes a essa implementação desses equipamentos, que infelizmente a gente não percebe muito, né? Fora a questão de que foi colocada a administração dessas arenas na mão de consórcios que hoje estão extremamente comprometidos. Isso é muito triste, cara. Eu acho que isso é uma atitude liberal que fere muitos princípios de preservação da cultura, preservação da identidade do torcedor, né? Eu vejo lá as torcidas organizadas não podem entrar com a bandeira, né? Então assim, eu acho que a gente ataca, generaliza o problema sempre para poder, porque é muito mais cômodo para as autoridades, né? Então vamos generalizar para todo mundo em vez de punir um ou outro que sai da linha social, a margem, né? Um marginal que está ali, um outsider, sei lá o que ele está arrumando.
Enfim, eu penso que os estádios são uma grande oportunidade de modernização dos clubes, de chamar atenção para o clube para outras questões que ele pode movimentar renda, para encher mais o estádio, né? Mas eu acho que há que se respeitar todos os tipos de torcedor, preço de ingresso, né? Acessibilidade ao estádio. Eu penso muito nisso, assim. Eu vejo como uma ocupação de território, que aquele território não se perca ali naquele momento, né? Uma ocupação eventual. Isso acontece por mobilização do futebol, que mostra o poder desse esporte, né? Mais do que um esporte, como eu disse, é um traço da cultura brasileira, não tenho a menor dúvida disso. E momentaneamente se ocupa aquele território para não deixá-lo dispersar daquilo que é desejado socialmente. Acho que a ocupação ela é até volumosa. Ela é volumosa, está lá, presente, acontece, ponto final, faz um comboio, leva o time daqui, do hotel, até o estádio e tal. Acho legal a ideia de não ter polícia dentro do estádio, do volume que tinha, porque eu acho que não é função da polícia cobrir evento privado, né? Cara, assim, eu vejo o policiamento hoje, por exemplo, aquela situação da briga que eu te coloquei. A polícia ela foi agressiva, eu acho que ela exagerou, mas eu acho que é uma questão de, vou me prevenir. Só que assim, indiscriminadamente, assim, jogou bomba no meio de um monte de gente, assim, então acho que falta um pouco de preparo, né, do batalhão de eventos, que eu acho que é o batalhão que comanda os jogos de futebol, falta um certo preparo, né, eu não tenho dúvida. E aí, eu acho que a polícia, em certa medida, afasta algumas pessoas do estádio, mais do que a própria torcida organizada, hoje em dia, né. Mas eu acho que ela cumpre o seu papel. Eu não estou ficando em cima do muro, mas eu acho que em alguns momentos, sobretudo os momentos que demandam ação da polícia, falta treinamento, claramente, né? É burdoada para tudo que é lado, cacetete, paulada, e sem saber, eu não sei nem por que eu estou tomando. Eu estou tomando e saio correndo, né? Mas nesse episódio que eu estou citando especificamente, a polícia simplesmente se defendeu, porque foi atacada com um long neck cheio de cerveja em cima. Então, eu acho que é um cabo de guerra ainda, que a folhinha ainda não foi para lado nenhum. Ela é bem intencionada entre a torcida, sobretudo as organizadas, né, que dizem aí que são as mais violentas. Eu não vejo bem dessa maneira, mas eu acho que a polícia cumpre o seu papel de dar a sensação de segurança. Mas quando ela precisa efetivar isso, ela desconstrói aquela sensação de segurança. Ela passa a sensação de mais insegurança ainda, porque ela gera revolta. Eu acho que agora eu consegui colocar a minha opinião assim mais objetivamente. Cara, a torcida organizada é aquela questão assim, aconteceu alguma coisa no jogo, todo mundo faz o quê? Olha para a torcida organizada. Vão olhar para eles, né? É uma espécie de porto seguro, né? Vamos ver o que eles estão fazendo. Eu não posso falar muito de torcida organizada, eu acho que isso é um erro muito grande que a gente tem hoje, porque muita gente comenta sobre torcida organizada pelo que escuta de mídia e pelo escuta de notícias, né? Geralmente notícias negativas, né? Eu tenho conhecimento de muitas ações que as torcidas organizadas fazem que são extremamente positivas, né? E outra, eu conheço torcidas organizadas que gente que nem conhece. Então assim, tenho amigos que participam, por exemplo, do Galo Padreco, né, e tal, do Padre Eustáquio, que ninguém sabe o que acontece. Para mim é uma organizada. Então qual o conceito de organizada? Então assim, as organizadas mais conhecidas, a da loucura do Atlético, por exemplo, eu não conheço. Eu não vivi lá dentro. Eu não sei opinar o que acontece. Eu sei o que acontece fora do estádio, né? E sei o que acontece dentro, porque eu estou muito dentro do estádio, né? Eu vejo uma torcida que mudou um pouquinho de um tempo para cá, ela chiava muito, mas eu vejo que nós todos recebemos um banho de esperança. Então nós estamos um pouco mais condescendentes com o time, apoiando mais o time o tempo todo. Nós somos apaixonados pelo clube, a gente fica o tempo todo ali torcendo. Tá 3-0, tá perdendo, nós estamos gritando galo até o final. Mas algumas questões que eu vejo fora do estádio me incomodam. Por exemplo, vender ingresso. Muita gente, onde eles se encontram lá perto da Independência, por exemplo, todo mundo sabe onde fica vendendo ingresso. Não sei se ganhou, não me interessa. Mas não acho que é função da torcida organizada, né? Por outro lado, essas organizações de mosaico, coisas que levam um
não sente, despertam a paixão do torcedor, acho que é extremamente positivo, né? A bateria da Galocura, conheço uma integrante, né? Um colega minha, já trabalhamos junto uma vez e tudo. Pô, espetacular, cara, sabe? É a paixão que a pessoa vai pro campo, vai tocando seu bumbo ali, seu tarol, sei lá. É maravilhoso. A charanga, para mim, é uma torcida organizada, a charanga do Galo, espetacular. Espetacular, tem uma passagem muito engraçada. Uma vez eu tava vendo um jogo, o Galo tá perdendo de 1 a 0, faltando 1 minuto para acabar. Aí o camarada gritou: ô charanga, essa charanga chata, buzinando também, aqui ninguém aguenta isso não. Logo depois o Galo foi lá e fez um gol, se não me engano, com o Marinho, um atacante de camisa 9, rodou o interior.